Louvado seja Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta noite compartilhar com os irmãos, todos vocês, esta palavra maravilhosa. Hoje é um culto de ceia e quero trazer uma palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Quero trazer também uma meditação do versículo 23, aonde Paulo ele começa a ensinar a igreja local e a igreja futura que chegou até aqui no nosso tempo, século XXI, como também daqui para frente, até Jesus voltar, temos nós de estar anunciando a palavra de Deus. Amados irmãos, Paulo ele começa aqui ensinando a sua palavra, e sabemos que o apóstolo Paulo ele é um homem que seguia os seus caminhos pela lei de Moisés, era rígido, e ele trabalhava com rigor, como a Bíblia relata. Os anciãos eram o líder dele, ele jovem, e ali no tempo de Jesus, ele foi um que participou da morte de Estevão, quando ele era comandante ali, uma turma, soldados dos, aleluia, dos sacerdotes. E Paulo ainda não era convertido, mas quando ele pediu carta para Damasco, Jesus falou com ele, e ali Paulo teve uma grande mudança na sua vida. Nós vemos que quando Jesus fala do nosso coração, nossa vida muda, nosso dia a dia muda. Hoje, 29 de junho, terminando já o mês, e hoje quero falar um pouquinho da ceia do Senhor. Esse versículo 23, Paulo inicia passando para nós o que ele aprendeu. Então a ceia é a gente aprender exatamente como o apóstolo Paulo aprendeu e está ensinando. Ele está aqui lembrando a noite que Jesus esteve ali com seus discípulos, fazendo aquela ceia que Israel fazia, ceia de 7 dias, era uma festa que eles faziam, e naquela noite abençoada, foi a noite que Jesus iniciou essa ceia espiritual, porque ali era 7 dias, hoje nós não fazemos 7 dias, nós fazemos um culto racional, ensinando exatamente sobre a morte de Jesus. A ceia exatamente para explicar, para ensinar a morte de Cristo, porque a morte de Jesus, ela tem um fundamento, um objetivo, e se nós aprender o significado da morte, nós vamos escolher para nós, irmãos, escolher que Jesus ele morreu, não foi porque os judeus quiseram matar ele. A morte de Jesus tinha um objetivo, que era ele dar a vida dele pela nossa, ou seja, pagando os nossos pecados, para nós ter direito a voltar a viver uma vida com Cristo, uma vida na santidade. Então a ceia, qualquer ser humano, quando passa a entender, passa a compreender, pode entrar nessa vida da ceia. Então nós vamos entender o que é que Paulo está ensinando, que muita igreja, os irmãos, às vezes toma ceia, mas não tem assim um autoestudo, conhecimento, e ali o pastor ele ministra a ceia,
E hoje eu gosto muito de dar uma explicada, né, na Bíblia, para que a igreja, os irmãos que vão participar, você que ainda não participa, possa entender que é uma porta aberta para a alma, para o espírito humano, para todo ser humano. O Senhor aqui não tem exceção, Ele faz um chamado e Ele entrega esse entendimento para cada um de nós. Quem quer cear com Cristo, é participar da morte de Cristo, né? Ele morreu. E como é que nós participamos? É nós confessando Ele e abandonando o pecado. Lá fora nós vamos frear aquilo que não é relativo com a vida cristã, e a gente vai despedindo das coisas velhas e vai se tornando uma nova criatura. Então a ceia, quem passa a entender ela, e Paulo vai dar um alto ensinamento. Vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, que foi um homem que perseguia a igreja, mas aqui ele já não está perseguindo, ele está ensinando. Então Paulo, ele aprendeu com o Senhor e passa para nós hoje, que somos pessoas que precisamos aprender o significado da ceia. É nós ter um bom relacionamento com Cristo, é nós ter uma fé, crer e aceitar. E a ceia do Senhor é para quem passa a entender. Então vamos entender nesta noite um pouco mais da nossa vida aqui na terra, que vamos ser participantes do corpo de Cristo. Então Paulo, depois que foi convertido, ele recebeu esse ensinamento e ele começa a passar esse ensinamento para a igreja presente na época, a igreja futura, que era da época ensinada para hoje, e hoje nós ensinamos porque nós vamos dar continuidade. A ceia é para quem crê em Cristo, quem quer ser participante no corpo de Cristo. E eu vou dar aqui uma explicação o que é o corpo, tá? Porque aqui está servindo o pão, está servindo também uma taça do suco da uva, que naquela noite de ceia Jesus estava lá fazendo uma alimentação junto com seus discípulos, seus 12 discípulos, e ali tinha o pão, tinha o suco e tinha carne também, tinha outras comidas lá que fazia parte do acompanhamento da ceia, ou seja, da festa do povo judeu. Nós temos de entender que não era esta ceia que hoje fazemos, porque Cristo ainda não tinha ensinado, Cristo ainda não tinha morrido, e ele estava como obediente, participando da ceia. E era uma oportunidade muito importante, irmãos, para o Senhor Jesus pegar o pão e o suco da uva e formar dois símbolos, porque o pão ele faz um símbolo, né, do corpo, que o símbolo do corpo espiritual é a igreja. O sangue de Cristo é exatamente o símbolo maior que pagou o preço do pecador, e a igreja ela fica formada como o corpo de Cristo após ela crer, após ela receber Jesus como Senhor da sua vida. Então a igreja literalmente hoje é todos nós que formamos pela fé o corpo de Cristo. Por isso nós deveríamos respeitar uns aos outros, porque nós representamos a parte inferior de Cristo, quando Ele é o cabeça da igreja. Então o ensinamento de Paulo é bem claro e objetivo para nós entender o que Jesus estava naquela noite
naquela oportunidade dele dar o início, dar continuidade ali para os apóstolos seguir o que ia acontecer com a vida dele, programando até a morte dele, falando da sua morte na cruz, falando que ele ia morrer e que ele pegou o pão e pegou o vinho para fazer um símbolo para que eles entendessem o que era que eles iam ser, que era que a igreja precisava entender. Então nós vemos que Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí ele diz: fazeis isto em memória de mim. Então, irmão, está bem claro. Paulo está deixando aqui bem claro para nós entender o que está saindo ali do seu coração, o ensinamento, porque ele relata na noite. Ele pegou a oportunidade que Jesus passou a ensinar ele, que era na noite que eles se reuniram para fazer a ceia ali que os judeus tinham, aleluia, sempre o costume, que não é igualmente esta ceia aqui, quer dizer para a igreja, que era a ceia dos judeus, que eles falavam da lei, que eles falavam ali da água, do legume, daquelas coisas maravilhosas, abençoadas ali que Deus dava. Então ele levava para a igreja em anos e anos, quando eles iam, ele levava ali as suas ofertas de alimentos, ele levava ali os animais para fazer o sacrifício, que era o carneiro, que era o novilho, dependendo da quantidade de pessoas na família. Ele levava, se fosse só um ou dois, se fosse só dois filhos e o casal, e fosse pouquinha gente, quando ele ia fazer o sacrifício, eles podiam fazer até com uma pombinha, com um animal menor, né? Mas como eles iam se alimentar, eles levavam o carneiro, e aquele carneiro e aquele novilho era ali imolado, morto, e a carne daquele animal eles se alimentavam, eles comiam. É tanto que nós fomos ensinados também a participar do corpo de Cristo, o símbolo, se alimentar dele, porque ele vai passar para nós uma vitamina espiritual muito maravilhosa. Então, olha a diferença. A ceia era diferente, porque era uma ceia de 7 dias, era bebidas, comida, alimento de todas ali à vontade. Tanto que, partindo do versículo 17, eles tinham um prazer ali de chegar, e aqueles que tinham muito alimento, eles começavam a comer, se alimentar, beber, e ficava alguém que não tinha o mesmo alimento. E Paulo entrou exatamente falando para eles que não era certo eles comerem e se alimentar na frente de quem estava com fome, de quem não tinha alimento. Paulo não aprovou. Mas hoje nós não vem para a casa do Senhor é para comer carne, nem para beber vinho, nem para comer pão. Nós viemos aqui para nós celebrar a memória. Esse dia a gente coloca na nossa mente que temos de acreditar que Jesus morreu, Jesus derramou seu sangue, e temos de ter na memória que este momento tão especial na cruz do Calvário foi pela nossa vida, e que nós temos de lembrar para outras pessoas, dizer para outras pessoas o significado da morte de Cristo. Por isso que ele diz assim: anunciai até que ele volte. Isso significa que não vai ter como parar, vai ter continuidade, sempre vai ter uma nação
fazendo esse anúncio da palavra do Senhor, e só vai parar quando Jesus voltar, que Ele leva a igreja. Então nós estamos aqui começando a entender o que Paulo quis passar para a igreja, que ela é do corpo de Cristo, porque não é comer carne e nem, aleluia, beber suco e nem pão, que você vai celebrar exatamente esse corpo. Então, para nós celebrar, apenas Jesus pegou o pão, e como era o pão, é um alimento especial que traz para exatamente eles ali, Jesus pegou esse símbolo, que era o alimento, e que eles iam comer. Aí Jesus comparou o pão com o corpo dele. Ele fez uma simbologia. Então, meu irmão, quando nós entendemos o que é a ceia, porque ele estava exatamente dando uma doutrina de ensinamento e conhecimento para eles dar a continuidade após Jesus morresse, e quem acreditasse em Jesus ia ter na mente esse ensinamento. Então a ceia já começa a esclarecer bem por aqui o que é crer, é colocar Jesus no coração, já sabendo que a sua morte, ela tem um objetivo para nós. Se nós cremos na sua morte, nós estamos crendo na remissão de pecado. Então o pecado, ele entra aqui trazendo, aleluia, um pedido de oferta muito grande, que nós humanos não poderia dar, que é a nossa vida. Não tem condição de dar nossa vida, porque nós precisamos que o justo exatamente morresse por todo para pagar a nossa culpa. Vamos botando na mente o que é a ceia. É você crer que Jesus morreu por você. Então quero dizer, através dessa palavra, que o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá. Isso quer dizer que ninguém pode impedir de você crer, ninguém pode impedir de você receber, ninguém pode impedir de você participar do corpo de Cristo, ou seja, da vida que Jesus está te dando, a continuidade da vivência, porque tu crê, Ele perdoa teus pecados, e tu é uma pessoa já sendo saciada. Porque o que é a limpeza? O que é a ceia? É porque Jesus vai limpar o teu espírito que está na condenação. Ele vai limpar da condenação, dando a sua vida. Ele vai apagar teus pecados, e tu fica com o espírito ceado, limpo, na purificação. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Olha, somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, se nós somos justificados, o sangue de Cristo é quem nos justifica, ou seja, apagando todos os nossos pecados. Até porque Paulo diz em Romanos 3:23 que o salário, que todos pecaram e destituído, quer dizer, o homem está afastado. E se o homem está afastado, então Jesus veio para fazer uma aliança. Jesus veio para levar de volta ao homem uma reconciliação. Então, irmão, entra na reconciliação quem quer, vai para Cristo quem quer, vai deixar Ele limpar o seu espírito quem quer deixar Ele limpar, porque ceia é limpeza, é um alimento espiritual que nós aqui estamos, aleluia, porque ninguém ia ali naquele momento comer o corpo de Cristo, não. Jesus estava vivo, Jesus estava ensinando que ia proceder para frente, o que Ele ia fazer, a morte dele, era a morte dele que nós temos pela fé de se alimentar, é a morte dele, porque quando Cristo dá para nós a oportunidade para nós viver, nenhum demônio, nenhum diabo pode tirar, porque é Cristo que está dando a vida dele por nós. Então nada vai impedir de você aceitar Jesus.
nada vai impedir de ter tua vida consagrada em Cristo. Uma coisa que nós temos de entender: a vida espiritual e a vida singular, literalmente. Qual é a vida? Literalmente é a vida que você está vivendo com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos. É a vida contínua, é vida literal. Mas a vida espiritual é aquela que você faça entender a oferta que Jesus está te dando, o presente que Jesus está te dando, e você crê na salvação em Cristo, confessa a Ele e vai exatamente colocar no coração. E quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Por quê? Porque a vida espiritual, quando aceitamos fazer uma reconciliação com Jesus, aí nós vamos limpar, zelar o nosso espírito, a nossa alma. E a vida, ela vai continuando, tá? No trabalho, a vida literalmente, mas você tem de ver o que é que Ele aceita nós fazer, como nós vamos viver, o que é bom para nós ser abençoado. Então, se nós obedecemos o que Jesus manda, nós vamos ser abençoados. Se nós buscar as bênçãos, nós recebemos as bênçãos. E quem busca maldição, recebe maldição. Então a vida espiritual é uma e a vida literal é outra. Se você quer colher coisa boa, você planta coisa boa. Se você quer colher coisa ruim, você planta coisa ruim. Então, quando você conhece a Cristo, é lógico que tem de mudar. Por que tem de mudar, irmão? Porque Jesus vai habitar, que é o Espírito de Cristo, vai habitar em você. E quando o Espírito de Jesus habita no nosso coração, Ele vai iluminar, Ele vai colocar o temor. E se você tem um temor, é lógico que você vai obedecer, porque a obediência ao Senhor Jesus vem pelo temor. Se você não tem Deus, você não obedece. E se você obedecer, você teme. Então o apóstolo Paulo, antes, ele não sabia quem era Jesus, por isso ele não obedecia, por isso ele perseguia a igreja. Por que que hoje as pessoas perseguem a igreja, ou seja, os cristãos que pregam a palavra? Porque eles não conhecem Jesus, porque eles não conhecem a mensagem, porque eles não conhecem, porque ainda não mudaram, ainda não nasceram, nem morreram, estão vivendo sobre a lei. E maldito é aquele que exatamente é regido pela ainda a lei, porque aquele que vive pela lei, ele tem de cumprir toda a lei. Nenhum ser humano tem essa condição. Então a ceia do Senhor, ela não é um bicho complicado de se entender, porque ela é espiritual. Só entende quem é espiritual. A ceia do Senhor é exatamente quando Jesus entra na nossa vida, que Ele vai pagar todos os nossos pecados. Então nosso espírito fica na santidade, fica limpo. Então nós ceiamos. É Cristo que faz a limpeza, é Cristo que paga os nossos pecados. E nós vamos levando o pão e o vinho para nós se reunir e entrar no assunto da morte de Cristo. E a morte de Cristo foi por todos, não foi só por alguns, não, irmão. Não foi por uma religião A, religião B. A morte de Cristo é para todo ser humano. Todo aquele que crê, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Então nada vai impedir de você aceitar Jesus se você quiser. Nada vai impedir de ter uma vida na santidade se você quiser. Nada vai impedir, porque as portas do inferno não prevalecem diante daqueles que são fiéis ao Senhor. Então vou me lembrar hoje de que Jesus morreu na cruz por mim. Então eu dou exatamente testemunho dizendo: obrigado, Senhor, porque tu morreu por mim. Estou limpo, porque eu estou acreditando que Jesus, Ele pagou meus pecados. Se eu não acreditar, em vão o Evangelho na minha vida. Para que eu vou pregar Jesus na minha vida se eu não boto ela em prática, se eu não vou viver? Que tipo de farsa, que tipo de mentira, que tipo de pessoa eu sou? Ou eu creio em Jesus ou eu creio no mundo. Ou eu sei ou eu fico no mundo. Porque se é ter Cristo, se é acreditar. Está aqui Paulo dizendo, olha, tendo dado graça, ele partiu
e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória. Então, irmão, quando tu vai comer uma carne ou beber um suco, vai esquecer. Mas quando tu coloca Jesus na tua vida, na tua memória, tu vai se lembrar, porque o Espírito Santo vai estar na tua memória, se lembrando: Jesus morreu por mim. Não é que tu vai comer pão, não é que tu vai beber suco para tu ser salvo, não. A tua salvação é porque você reconheceu Jesus e confessou. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Todo aquele que aceita Jesus, seu nome vai para o livro da vida. E é Jesus quem coloca o nome no livro da vida. Se você negar, também vai ser negado. Também quando coloca lá, Cristo vai dar esse testemunho diante do Pai. Olha o que é ceia. É porque nós estamos sujos. Nós estamos sujos no pecado. E Jesus veio. É Cristo quem vai purificar todos os nossos pecados. Então eu busco ensinar da forma mais clara que é a ceia. Que é uma ceia? É um pedaço de pão e um copo de açúcar? Não. Uma ceia é você colocar a fé na morte de Cristo e aceitar e viver. Porque você pode passar até o dia da sua vida comendo um pedaço de pão e bebendo um copo de suco, se foi a pena, ali igual aqueles que entram na água sem crer, tomar banho e voltam molhado. Só isso. Mas se você acredita, o diabo não vai tirar, não, irmão. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o que é uma ceia e acham que é indigno. É indigno porque você não conhece, não aceitou, nem sabe que Jesus morreu por você. Você é indigno. Você não está sabendo o que Jesus fez. Você não está sabendo o projeto ali, lá na cruz. Então você está indigno. Indigno é uma pessoa ignorante que não sabe o que Jesus está fazendo. E Jesus estava vendo que os apóstolos não sabiam. E Paulo mesmo disse: eu aprendi com o Senhor, aprenda com o Senhor. E Paulo está sendo bem claro. Porque a ceia, eu gosto de falar como Jesus me ensina. Jesus está mostrando a morte dele. Porque ele disse: olha, fazer isto. Irmão, só a pessoa que tem uma mentalidade cega mesmo, que não vai entender o que é uma memória. Todo mundo sabe o que é uma memória, um HD que guarda aquilo que você falou. É igualmente esse celular que eu estou falando aqui, ele está gravando e a minha voz vai ficar gravada. É a memória dele. Se ele não tivesse memória, não ia ter gravação nenhuma. Quer dizer que a sua mente não grava nada, a sua mente não se lembra de nada. Você não se lembra que a Bíblia diz que Jesus morreu por você? Então se lembre que Ele deu a vida por ti. Você estava impuro, estava imundo. Aí Ele morreu, pegou, te perdoou. Aí entrou a purificação e tu começou a cear, a se limpar. Porque quando fala em ceia, fala de comida para a barriga, né? Para o bucho. Botar aquilo que a gente pode mastigar. Mas não é não, irmão. A gente não vai mastigar. A gente vai apenas usar a consciência, a memória. Usa a sua memória. Nada vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A ceia, todo ser humano pode. Eu sei que todo ser humano tem uma mente, todo ser humano tem uma memória, todo ser humano tem uma consciência, um HD, todo mundo tem. Por que eu não me lembro que Jesus morreu por mim? Se eu não me lembro, para que eu quero Jesus? Para que eu quero cear? Que eu não sei o que é. Por isso que Paulo disse: eu aprendi, então eu também aprendi. Semelhantemente, também, olha só, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, quando nós se reunimos, o meu HD, ou seja, a minha memória, ela tem de estar atento na palavra. E eu tenho que memorizar. Quando eu memorizo que Jesus morreu por mim, aonde eu estiver, irmão, eu vou ter exatamente força pelo Espírito Santo e mostrar um caráter de homem, de mulher de Deus. Eu vou ter de ter vergonha mesmo e honrar Jesus, adorar Jesus, me separar, né? Eu tenho de resistir, porque tem coisa, irmão, que a ceia de Jesus, ela pede, é renúncia. Uma ceia sem renúncia, o homem não vai cear, ele vai ter condenação, porque ele vai exatamente misturar, achar que ele vai comer o pão e o pecado está lá dentro. O pecado, ele vem por conhecer que errou. Se ele está errado, ele confessa. Se ele pecou, ele confessa. Se ele falou algo que agravou o Espírito Santo, ele confessa, pede perdão, e a purificação vai dar iniciamento pelo perdão, o lavamento do Espírito, o lavamento pelo perdão, pela água do arrependimento. O Espírito Santo só habita no ser humano pelo perdão. Ninguém vai ter o Espírito Santo só porque come o pão e bebe o suco, não. Ele só vai ter o Espírito Santo se ele realmente entender que errou, pediu perdão. Aí o Espírito Santo vai habitar nele. Por quê? Porque ele teve simplicidade. E ele sabe que o Espírito Santo não habita em coração mentiroso, em coração que aguarda o pecado, que fica no pecado, não vai habitar. Porque o pecado exatamente é uma condenação humana, aquilo que o homem fica cego espiritual. Mas quando ele conhece e o coração dele é aberto e os olhos espirituais é aberto, então ele pede perdão ao Senhor e deixa de fazer, porque ele não vai querer ir para a condenação, sabendo que viver no pecado está entrando na condenação. Então ele pede perdão ao Senhor e entra na forma de arrependido. Aí Jesus dá a ele a ceia, né? Que é a ceia. A ceia é exatamente a justificação pelo sangue do Senhor. Então é um testamento. O que é o testamento? Muitas vezes, irmão, as pessoas não sabem o que é um testamento. Eu vou dizer aqui o que é um testamento. Um testamento é quando o pai, antes de morrer, ele deixa escrito lá no cartório tudo aquilo que ele tem para alguém, bota o nome da pessoa, e aquele testamento só é aberto quando aquela pessoa, aquele pai morre, quando a mãe morre. Então aquela família vai abrir o testamento e deixou, olha o que está escrito, o pai deixou isso para fulano, isso para ciclano. Mas o testamento, ele só tem valor quando alguém morre, quando aquele testador morre, aquele que fez o testamento morre. Enquanto ele está vivo, o testamento está anulado, porque ele está vivo. Então, irmão, o sangue de Cristo ainda, aleluia, ele estava fazendo esse testamento ali, ele estava falando, porque ainda ele não tinha morrido. Como era que naquele momento ali, ele estava bebendo sangue, comendo pão? Não, ele estava aprendendo o que ele via na frente praticar. Jesus ia morrer e eles iam receber exatamente o perdão de Cristo, receber a salvação de Cristo, porque esse testamento foi ali ensinado e nós estamos também sendo ensinados. Então, irmão, a salvação que qual ficou para nós, você só vive ela se você quiser.
Se você não quiser, aleluia, você abre mão do testamento e deixa outras pessoas levar exatamente o que Jesus deu. Jesus deu o quê? A vida eterna para nós. Ele deu, então não vou deixar o diabo levar, então não vou deixar o prazer da carne levar, eu não vou entregar a minha salvação pelo prazer simplesmente momentâneo na carne. Eu vou ter consciência que eu tenho de negar. Estou deixando bem claro, porque Jesus disse que é o Novo Testamento. Eu trouxe hoje aqui uma Bíblia bem, no linguajar bem, para nós entender, porque Jesus fez um testamento. Ele disse: eu vou morrer, eu vou deixar para vocês um caminho aberto, eu vou lá para a cruz, eu vou deixar ali, aquele sinal vai ser para vocês seguir. Memorize, porque eu deixo o caminho aberto para vocês, eu deixo para vocês a oportunidade para vocês formar a igreja. O que é o corpo inferior de Cristo? É a igreja. Nós somos a igreja, nós somos a parte inferior. Ele é exatamente o cabeça, é Ele que nos sustenta. Então a parte inferior é aqueles que aceitam Jesus, que vai seguir a Cristo e vai formando o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, né? O templo é onde a igreja é onde nós reunimos. Então ninguém pode tirar de você, irmão, pode tomar o que ficou no testamento para você. Aceite a viver uma vida na santidade, uma vida crendo. Memorize o que Jesus falou para você, porque foi Jesus que falou e Paulo disse. Aqui Paulo está ensinando, porque ele disse: eu recebi e também eu recebi, eu estou passando para você e você passa para outro, e assim vai sendo aberto o testamento para aqueles seres humanos que tem direito à salvação. A salvação, ela não é comprada, ela não é pelos nossos méritos. Se eu sou bonito, eu sou um homem que fala bem ou que fala mal, eu sou preto, eu sou branco, eu sou rico, não. A salvação, irmão, ela não vem por aí. A salvação, ela é simples, ela vem pelo crer, pela fé, o crer e professar Cristo. Aí vem a salvação. Pode ser o homem mais bilionário do mundo, se ele não confessar a Cristo, ele vai perecer nas trevas com os bens dele. Mas se ele renunciar exatamente tudo isso por amor a Cristo, aí ele ganhará a vida dele, aí ele passa a cear, porque a vida dele vai ser purificada no sangue do Cordeiro. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice do Senhor indignamente, a palavra indignamente significa que você não conhece, não sabe, não entende, e está ceando sem entender, e depois você vai machucar novamente o corpo de Cristo, porque você vai pecar contra a igreja, e a igreja vai ver você errando, vai ver você no pecado, vai ver você fazendo erro. Aí a igreja, ela vai sentir, porque a igreja está na santidade, na perfeição, e pergunta: eu não sei, eu sei. Então você está indignamente por não saber o que é que Jesus te ensinou. Indignamente é eu não saber o que eu estou fazendo. A minha consciência está em quê? A minha consciência tem de estar, irmão, na morte de Cristo. Eu tenho de entender que quem vai me salvar é Jesus, pela sua morte. Isso quer dizer que o diabo não vai impedir, nada vai impedir, porque na minha fé ninguém toca. A minha fé vem pela palavra. Paulo diz: a fé é criada, gerada quando eu ouço a mensagem. Então nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque a minha fé tem na palavra, a minha fé é intocável. Cristo está nela, Cristo me deu, eu acredito, eu creio, e você tem de acreditar, tem de crer. Então, independente de qualquer algo que seja aqui na terra, nada vai te afastar, nada vai tirar. Por quê? Porque tu acredita que Jesus morreu por tu.
morreu por você. Você aceita, você crê, e o diabo não vai tirar, porque as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que crêem no Senhor. Se eu aceitei, sabendo que Jesus morreu por mim, quem vai tirar, irmão? O meu corpo vai para a terra, mas o meu espírito, ele vai ser guardado, sabendo, conhecendo que Jesus vai acolher, porque Paulo disse: aqueles que são guardados em Cristo, quando Cristo manifestar no céu em glória, você vai se manifestar com Ele, vai estar nele, você está ligado nele. Então essa é a consciência. Não adianta a pessoa dizer: eu fui para a igreja, tomei ceia, eu tomei a ceia porque o pastor me deu, e você sabe o que é a ceia? Pergunte o que é a ceia. Não, o pão e o vinho. Aí muitos perecem, caem em doença e morrem sem saber, porque não tem fé para dizer: eu dei a minha vida para a purificação no sangue de Cristo. Ele é exatamente aquele que me purifica. Eu anuncio para todos, até que ele volte. Eu digo: Jesus purifica o teu espírito, a tua alma. Então nada vai te impedir de você aceitar Jesus. Agora, a minha vida singular, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado no trabalho, na minha casa. Eu quero que Deus ouça minhas orações quando eu orar e pedir. Por quê? Porque eu vou obedecer literalmente. Eu vou fazer o melhor. Eu vou amar a Jesus. Jesus, eu vou fazer o melhor que eu alcance. Me ensina, faz eu renunciar às trevas, o mundo, às vontades. Aí é diferente, porque vai cair na lei daquilo que nós faz. Se eu faço tudo em obediência, eu vou andar em obediência e receber tudo dentro das conformidades do que a palavra diz. Porque a Bíblia diz: aquele que zomba, ele vai receber zombaria. Porque a Bíblia diz que Deus não deixa zombar quem na carne planta. Se eu plantei na carne, eu vou colher na carne. Eu vou colher. Por isso que hoje a gente vê muita anúncio, vê notícia, fulano na igreja, mas aconteceu coisa horrível com ele. Aconteceu com a carne dele. O espírito, se ele tiver confessado, está sustentado em Cristo, mas a carne vai padecer pelo mal que ela cometeu, e ela vai ter, aleluia, de receber o fruto. É diferente. Aí você vai dizer: não, irmão, vai condenar. Não, irmão, o espírito dele está nas mãos do Senhor. Aleluia, ele tem o coração consolado pelo Espírito Santo. Porque nós vemos, aleluia, se nós for observar, Paulo não ia preso, porque era um servo de Deus. Não ia aguentar a chibatada, não ia, aleluia, apanhar e ser rejeitado, porque era um servo de Deus. Nós não estamos isentos disso, porque estamos no corpo. E Paulo foi xingado, foi preso, batido, mas era porque ele pregava a verdade. E as trevas se revoltou contra ele, se levantou. Agora, quando a gente faz por prazer, pela carne, pelo pecado, aí o negócio dói, né, irmão? Porque nós sofrer por vontade que nós temos é diferente de nós sofrer pela palavra, o amor de Cristo. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a vontade da carne, que fica distante do Espírito Santo. Porque Paulo diz: não entristecereis o Espírito Santo. Quando pecamos, não se arrependemos, o Espírito Santo vai ficar triste. Aí diz aqui, a palavra de Deus traz exatamente, irmão, para a memória. Então, se é a memória, irmão, o que me impede? Para mim, para não participar, eu tenho que estar com os ouvidos tampados, os olhos fechados, nem ouvir, nem ler, para mim tomar minha decisão. Mas se ele em voz, porque a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e o que pratica. Mesmo que eu esteja com os olhos fechados e eu ouvir alguém dizendo: Jesus te salva, Jesus morreu por ti, o meu coração já está dizendo: Senhor, tenha misericórdia, eu quero. Quem pode impedir? Ninguém. O que é a ceia? É eu crer em Cristo, na sua morte, e aceitar ela na minha vida.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, ele vai falar de indignamente. Aí é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Corpo e do sangue, indignamente. Porque eu não sei o que estou fazendo, né? Mas se eu sei o que eu estou fazendo, eu já estou hábito. Eu já sei antes de comer o pão, já sei antes de chegar na igreja, porque a minha ceia é exatamente quando eu entendo que Jesus é o Salvador e eu aceito, aí eu entro na vida de Cristo, que é aceitando a viver a vida eterna com Ele, confessando Ele e saber, Ele morreu, ressuscitou, aí eu já estou ceando, porque eu já entro na purificação, na justificação, porque Paulo, ele fala para os romanos, dizendo, no livro de Romanos, ele disse que 3:24, que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Até confirmar aqui o que Paulo diz aos romanos. Aí nós vamos entender que a nossa purificação, o qual ele vai dizer, aleluia, aqui na palavra, olha, sendo justificado, olhe bem, irmão, o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha aí. Então, irmão, o diabo não pode tirar, não pode pagar a tua fé. Por quê? Porque o sangue de Cristo, ele é espiritual, é pela fé. E tu é justificado. Na hora que tu aceita Jesus, tu está aceitando o sangue na tua vida. Porque o sangue é quem vai apagar os teus pecados, porque foi exatamente a moeda mais forte, que não foi com ouro, não foi com prata, que nós exatamente foi para os nossos pecados, foi com o sangue de Cristo. Aí Jesus disse assim, olha, toda vez que vocês se unirem, aleluia, vocês botem na mente, porque o meu sangue justifica. Aí, irmão, é gratuito, já tira o nosso dinheiro, já tira aquilo que nós deveríamos fazer, algo que nós deveríamos fazer, está tudo fora, tudo fora. Por quê? Porque entra a graça. O que é a graça? A graça de Deus, vou dizer o que é a graça de Deus, é o amor de Deus te dando um presente, te convidando a entrar na vida dele, te dá gratuitamente, é um presente de Deus te chamando para a salvação. Então, se Deus chama você para a salvação, gratuitamente, independente do que tu é, do dinheiro que tu tem, da vida que tu leva, pode estar no pecado, na iniquidade, Jesus vem a mim vocês cansados, vem a mim vocês que estão aí no fundo do poço. Quando tu chega, aí diz, agora o meu sangue, crê que o meu sangue vai te purificar, o meu sangue vai te justificar, o meu sangue é a graça derramada em benefício de vocês. Entenda o que é que eu estou agora ensinando, disse Jesus ali para os seus discípulos. Toda vez que vocês se reunirem, lembre que eu estou morrendo ali por vocês. Aqui está, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, tá? Ele está te redimindo, ele está te limpando. Aí, exatamente por isso que hoje Deus fez que eu trouxesse dessa forma a palavra dele, para te dar uma força e tirar qualquer dúvida. Aqui, nessa palavra, no versículo 28, o Senhor ensinou o discípulo, e Paulo estava ensinando também. Paulo, ele diz assim, examine. O que é examinar, irmão? É exatamente voltar a verificar o que você está fazendo, voltar para ver a sua vida. Ninguém vai olhar para a sua vida, não é você que olha. Olha a bondade de Deus.
Não é você que sente o pecado, é você que sente o erro, é você que sabe onde é que está apertando, o que está acontecendo, é você. Aí ele diz aqui: examine, pois o homem a si mesmo. Aí Jesus está se afastando um pouco, deixando você se examinar. E ele não deu autoridade para ninguém examinar. O pastor vai dizer aqui, o pastor vai chegar aqui, porque Jesus está abrindo um espaço de examinação. O pastor não vai dizer: irmão, tu não vai tomar ceia por causa disso, tu não vai tomar ceia por causa disso. Talvez, como é que ele vai saber a tua consciência? Então a tua consciência não pode ser tocada por ninguém agora. A tua consciência é tocada por ti mesmo. É o teu espírito, é a tua consciência que vai ver, aleluia, o que ele está dizendo. Examine a sua vida, e a sua vida estiver errada, a sua vida estiver irregular, a sua vida estiver precisando de conserto, olhe, porque eu estou te dando a oportunidade de tu reconhecer se errou ou não errou. Aí você examina-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, aí ele diz: depois que você, irmão, que você vai comer o pão e beber o cálice, é depois que você se examina. Agora, o que eu quero, deixa eu dizer aqui. Depois que tu se examina, depois que tu pede perdão, quem pode empatar você fazer essa ceia? Porque ele diz: depois que você se examinar, assim coma deste pão e beba deste cálice. Onde é que fica o pastor aqui? Entre si. Onde é que ele fica aqui, o pastor? Onde é que ele pode pedir? Nenhum momento, né? Nenhum momento, sabe por quê? Porque é eu que me examino. É eu que sei onde é que está o erro. E é eu que peço perdão. Aí depois não é verdade, velho? É assim que nós fazemos. Porque se eu estou me examinando, Deus está sabendo o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, não é verdade? Aí você nem está embriagando ninguém, nem alguém lhe embriagando, porque a culpa é você que leva si próprio. Porque se você mentir, Deus está vendo. Aí ele diz: errai, né? Porque não tem conhecido o que as Escrituras dizem. Olha só, ele já aqui examine. Por quê? Aí Paulo vai dizer aqui, porque aqui é o ensinamento de Paulo, irmão. Paulo vai dizer novamente: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo de Cristo. Olha aí, o que é decidir? É eu olhar para aqui, olha, eu vou decidir o que é isso. Para você pode dizer: mas eu que tenho de saber o que é isso aqui. Se eu não souber, tu sabe, serviu para você, mas para mim eu tenho que decidir que isso aqui é uma caneta. Não, mas ele é um lado. Eu digo: estou decidindo, e eu tenho que perceber aquilo que eu estou. Isso vai servir para mim, sabe por quê, irmão? Porque eu decido. Eu não vou decidir a palavra por você, não. Aqui nós estamos recebendo o que Paulo recebeu, o que Paulo passou. Então, decidir é você que faz essa forma de decidimento. O que é decidimento? Então, a palavra de Deus, ela por si mesma se decide, se conhece. Agora, quando eu tenho ela dentro, ela me ajuda eu a aprender, a decidir o certo e o errado, o que é para me fazer e o que não é para me fazer. Então, a grande lição, por quê? Porque aqui ele deixou para mim essa parte de eu decidir o certo e o errado, de eu beber o cálice, ou de eu comer o pão. Então, quando eu der a você, você já está habilitado por si próprio, decidir. Aleluia. Por quê? Porque eu não posso tirar a salvação de você, eu não posso evitar dizer que você não vai receber a Cristo para a santificação, porque tu já creu, já confessou, já está vivendo. E eu já estou ali para lembrar daquele momento, e você já tem decidido há
Aí ele diz aqui no 30, irmão, por causa disso, há entre vós muitos fracos. Ali ele botou uma classe de fraco, outra classe de doente e outra classe que já morreram, que dorme. 3 classes: fraca, doente e que morre. Então olha para tu ver o risco do ser humano, tá? Porque o que dorme é o sono da morte. Nós temos que dormir, mas com Cristo, em Cristo, porque Cristo literalmente ele morreu, ou seja, dormiu e foi sepultado. Mas Cristo no terceiro dia ele ressuscitou. Aí é aí que nós também dele ressuscitaremos. Olha para você ver como tu tem de usar a tua fé, irmão, profundamente. Porque se nós, aí olha o 31, irmão. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para que nós sejamos condenados por mundo. Aí você vê, irmão, que mesmo assim, se tu não se examinar, quem te examina é o Senhor. Aí quer dizer o amor de Deus por tu. Olha só, irmão, que você até ficou ali sem examinar, e Deus disse: ei, espera aí, eu vou te examinar. Aí vem a examinação do Senhor. Quando a examinação do Senhor vem, aí o negócio pega, viu, irmão? Porque o Senhor, ele vai arrancar o pecado, a iniquidade, por meio de uma forma que nós vamos entender. Aí tem um irmão que estava lá no hospital, eu visitando ele, ele disse: irmão, preste minha atenção. O irmão disse: eu estou aqui porque eu fiz errado, e eu estou pagando exatamente pelo meu olho. Eu digo: irmão, Deus te examinou com certeza, mas tu recebeu essa forma de repreensão para tu conhecer. Lá tu não conheceu. Quando eu falava para tu ficava ali sem nem dar ouvido. E agora eu não estou falando, mas tu está dando ouvido e me falando. Olha aí, lá no hospital, já estava com quase um mês, os médicos dando pressão nele ali, e ele ficou com medo de morrer, pediu para me orar, ele foi se reconciliou. Eu disse: irmão, esse é um momento especial, porque o leito te sustenta para tu exatamente se reconciliar, porque Deus não vai perder tu para o diabo. E é aqui no leito que você está se reconciliando. Fui 2 vezes lá, né? O irmão se congrega comigo, não, o irmão se congrega em outra denominação, mas sempre eu acompanhei, sempre ele esteve aqui comigo. Mas é agora que ele deu ouvido, e agora que ele despertou. Por quê, irmão? Porque ele tomava a ceia sem entender, sem compreender, e às vezes até bebia, participava como se fosse normal. Aí ele foi se libertar da bebida lá no leito. Agora ele não, até agora ele está lá com o Senhor, sabe exatamente que errou, sabe que fez coisa errada, com certeza veio na mente dele a bebida, outras coisas. Então, quando nós não se examinamos, muitas vezes a gente vai se examinar no leito, porque Deus, ele não vai perder, ele tem de receber de você essa forma de você entender: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, entendeu? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vós vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Aqui, irmão, é a decência, entendeu? Quando nós se juntar, então a gente espera que nós vamos saber
a defesa de Deus. Olha para você ver. Por que Paulo ele disse isso aqui? Deixa eu explicar para os irmãos. É porque, irmão, Paulo ele viu aqui no versículo 17 a forma de ceia que muita talvez faça hoje. Paulo viu as pessoas pegando lá o alimento e ali botando bronca para comer. Era muita comida. E Paulo viu outras pessoas que ficavam só olhando, com fome. Então ali não era uma ceia. Ali eles se juntavam para a própria condenação, para a própria forma deles se amostrar. Irmão, quando nós vamos cear espiritualmente, nós estamos no nível só. Qual é o nível? Nível de crer em Cristo Jesus. Porque eu recebo Jesus, você também. Então naquele momento eu tenho que dar reverência. Olha só o importante da ceia, irmão. Olha só, porque não é qualquer um que pode dar ceia. Porque se ele não entender, ele está condenando ele e os outros. Olha só a importância que Paulo disse: eu aprendi do Senhor. Se eu pego uma bandeja de pão e pego um litro de vinho, começo a despachar, é mesmo que eu estou dentro do colégio dando suco com pão para as pessoas. Tá, irmão? Por quê? Porque eu tenho de pegar a consciência das pessoas e anunciar o que Jesus fez. Jesus deu a vida pela minha, pela sua, pela dele, pela dela. E você tem de entender que você tem de abandonar o pecado, você tem de abandonar a iniquidade, deixar o seu coração ser lavado, purificado, ser o coração perdoado por Cristo. Então não é qualquer um que pode dar ceia. A ceia é para quem entende da morte de Cristo, é para quem vive a morte, é para quem respeita, é para quem tem zelo, é para quem tem consciência. E ele vai ensinar outras pessoas, porque Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem, vocês anunciem a minha morte até que volte. Isso Paulo estava ensinando. Então, irmão, tem pessoas que realizam uma ceia, vestem uma roupa, vai para a igreja, come um pão e bebe um suco ali, mas se perguntar para ele assim: irmão, você tem plena consciência do que fez? Você sabe o que está fazendo? Então diga aí o significado da ceia. Acho que talvez nunca perguntaram, Priscila, nunca perguntaram, porque nunca perguntaram, mas quando perguntar agora vocês vão entender o que é o significado da ceia. É a morte de Cristo. É para mim receber Cristo como aquele que morreu, e o seu sangue me purifica de todo o pecado. Então, toda vez que nós se reunimos para a ceia, Jesus manda nós olhar para onde? Para a cruz, aonde estava crucificado. Aí ele disse: o meu corpo é partido. Onde é que é partido? A morte. O meu sangue é derramado. Aonde é que é derramado? Lá na cruz. Todas as vezes que vocês se juntar, reúne, espera um para o outro, tenha consciência, aí anuncie que eu estou voltando. Vá anunciando. Para que ele manda anunciar? Significa você ensinar a outro a respeitar a morte de Jesus. Não é, aleluia, a cruz é o símbolo que sustentou ele, para que o corpo dele, o sangue dele fosse partido do corpo e o sangue derramado. Nós não podemos estar exatamente usando o símbolo. Nós deveremos usar o símbolo do pão e do sangue do Senhor Jesus, porque o pão é exatamente o símbolo do corpo. Quem é o corpo? É a igreja. É a igreja que é exatamente a parte inferior de Cristo Jesus.
Ele morreu e aquele que crê forma a igreja. Nós vamos ser o quê? O templo. O que é o templo? E morada do Espírito Santo é você na santificação, e o Espírito Santo vai habitar dentro de você, ali sempre te despertando, para tu nunca esquecer o sacrifício que Jesus fez. É a ceia, é você nunca esquecer o sacrifício, porque o que vale é a memória, é a consciência do que você está fazendo. Tomar ceia não é só ir à igreja, comer o pão e beber o suco da uva, não. A ceia começa, aleluia, quando você se lembra da morte de Cristo e você sabe que Ele derramou o sangue dele pela tua vida. Aí tu começa a pedir perdão pelos teus pecados, começa a pedir perdão porque você errou, começa a pedir perdão porque você quer ser exatamente participante do corpo de Cristo. Então, irmão, quando você sabe assim, você já vem para a igreja já ceando, você já vem na purificação. A pena vai fazer aquela simbologia, e no cimo toda a igreja vai bater palma, vai se alegrar, os irmãos vão se alegrar. Por que a igreja vai se alegrar? Porque a igreja, ela vai estar vendo que você está alegre com a morte de Cristo, que você vai anunciar o significado da morte de Cristo, que você vai falar para o seu pai, para a mãe, para o filho, para o vizinho, para o amigo do trabalho, que Jesus morreu por ele, que Jesus é sim aquele que pode salvar ele, e que os pecados dele serão apagados, ele será justificado pelo sangue de Jesus. Se você não souber assim, não praticar, aí, irmão, você está indigno. Primeira coisa que o líder que estiver na direção do trabalho, ele tem de ter todo esse conhecimento, as características, ele tem de viver, ele tem de renunciar à sua vontade, aquilo que lhe ataca para a carne, ele tem de renunciar, porque se ele não renunciar, ele não vai saber pregar, ele vai só entregar o pão, entregar o suco, mas a mente das pessoas vai ficar ali sem entender, e uma mente sem entender é cega. Eu vou dar exatamente o entendimento. Olha, preste bem atenção o que está escrito no Salmo 119, no verso 105. Exatamente o que eu falei. O entendimento. A palavra diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu entendimento. Olha só, que se você tiver com entendimento nas trevas, nem esvaziar não, só na luz da palavra, andar na luz da palavra. Então, irmão, se você está iluminado na luz da palavra, anda na palavra, você não é impedido, porque você já está na ceia com Jesus. Porque eu sei que quando o diabo lançar um prato, você tem completamente entendimento de saber que é do diabo ou se é de Deus. Quando vier as trevas, tu vai saber a diferença das trevas para a luz, e você vai ter uma alta vigilância, porque o Espírito Santo está dentro do teu coração. E quando o teu coração tem o Espírito Santo, é como o sol que sai e ilumina toda a terra. Então é isso que eu quero, que eu recebi de Deus, esse entendimento da palavra, e eu quero deixar essa palavra para você, para a igreja. Tem certeza que nada te separa, que nada vai te impedir, que nada vai evitar. Quando você tem consciência, você já sai de casa
ceando. Vai para o trabalho ceando. Vai, aleluia, para qualquer local ceando. Porque você exatamente gravou o que é a ceia. Gravou, aleluia, na sua memória. Então, todo lugar que você estiver, você está ceando. Cear é exatamente confiar na morte de Cristo, que Ele morreu por você no sacrifício de Cristo, e rejeitar as trevas, a malignidade, todo ato que vem é pelo maligno que você rejeita. Quando você rejeita, você naquele momento está exatamente na ceia, porque Cristo está em você, e se Cristo está em você, nada pode te confundir. Por quê, irmão? Porque quem serve a Deus não será confundido. Então a ceia é exatamente espiritual, não é literal, é espiritual. Literal é o culto racional que nós fazemos. Nós fazemos um culto aqui racional para botar o símbolo em prática para a memória, que já exatamente sabe o que é estar, sabe o que vai fazer, que é lembrança da morte de Cristo. Aqui hoje eu dou graça porque Jesus morreu por mim, pela igreja todinha, por você. Se você não entender assim, não vai ter salvação, porque a salvação é por aquele que crê. Se crer, professar, receberá e será salvo. Paulo diz lá no livro de Romanos, Paulo até cita, depois eu gosto de deixar bem claro, irmão, que é para a gente entender a palavra do Senhor, porque Paulo diz assim, Romanos 10, para nós dar a ceia, olha só, Romanos 10, versículo 8, lê comigo aqui, ó. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha aí, quem que vai impedir, irmão? O que que te impede? Porque aqui já te dá a própria salvação. Aqui tu já está ceando. Porque pela minha interpretação só entra aqueles que ceiam, né, irmão? O que é cear? Receber a palavra, a morte de Cristo. Então, amado, é aqui que eu deixo esse ensinamento da palavra de Deus e vou agora orar, né? Porque aqui nós ceamos, e você aí que me está assistindo, né? Eu não sei, na igreja você vai, possa também cear, porque a decisão é sua. É você que toma a decisão de aceitar a Cristo ou não, de viver a Cristo ou não, de ter Ele na sua vida ou não, de memorizar ou não. Eu só sei que a ceia, ela vai depender de nós acreditar na morte do Senhor Jesus. Então eu vou aqui orar para o irmão, para os irmãos que aqui estão, em Jesus. Aleluia. Irmãos, junto aqui eu quero orar para os irmãos, que é um momento tão especial. Nas minhas mãos está o que Jesus escolheu, que é para fazer a simbologia, que os irmãos entendem, né, que a palavra levou a sua memória exatamente o que Jesus deu o significado. Então vamos orar reconciliando, porque é o momento de nós fazer a nossa própria examinação.
Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nessa noite, mais uma oportunidade franqueada para nós. Estamos aqui, Senhor, nesse tempo que chama Casa de Oração. Se reunimos como igreja para participar da ceia, pois a ceia, Senhor, que nós fazemos é porque cremos na morte de Jesus. E a nossa vida a Ele foi entregue. E Ele, nesse momento, nos reúne. E quando pegamos o pão, quando pegamos o vinho, levamos a nossa memória para a cruz do Calvário. Saber que ali Ele foi morto, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, dando a nós a continuidade da vida eterna. Senhor, que o nosso coração venha sempre entender, que a nossa consciência venha estar iluminada, que nós venha ter um QI muito bom de gravar este sacrifício de Jesus, teu Filho amado, que fez todo esse ensinamento para o tempo que Ele estava aqui e o tempo que hoje nós estamos. Abençoa, Pai, este pão, porque foi feito do trigo, mas consagrado pelo Senhor, pela mente qual nós recebemos a participação do corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E a tua igreja, que o Senhor está reconciliando, eles se reconciliando, eles se examinando, pois o Senhor, conhecedor de toda a mente, de todo entendimento e de todo o coração que sonda, tu perdoa nossos pecados, nossas falhas, e assim, Pai, aquilo que nós não entendemos, tu tens a nós a dar gratuitamente a revelação e a interpretação da tua palavra, em nome de Jesus. Aqui, em nome de Cristo, está abençoado e consagrado para os irmãos que vão cear em nome de Jesus. Vamos pôr aqui. Aleluia. Não sei se glória a Deus. Os amados irmãos, sempre eu tenho o costume de fazer a ceia participando com a palavra. E aqui em Mateus capítulo 26, verso 26 diz: enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Os irmãos possam cear em paz em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. O irmão está aqui nas minhas mãos, fazer ao fundo da uva, da vinheira, qual Jesus meu. Oramos, apresentamos para o Senhor abençoar, consagrar para nós que vamos participar de Jesus. Soberano Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu apresento, Senhor, essas taças que estão no sumo da vinheira, para que aqui nesta noite recebemos como símbolo do sangue de Cristo. Pai, os teus filhos que vão receber
ele seja abençoado, renovado, a paz sempre prosperando em seu coração, sarando o seu corpo, o seu espírito, algo que eles precisam e pedem, seja assim ouvido, e o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Abençoa, consagra esses cálices em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou entregar aqui para o irmão se sentar, como sempre. Glória a Deus. Lá na Bíblia, né, irmão? E tomando o cálice, dando graça, Deus dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Posso ser em paz em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Estamos gratos, felizes, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nós estar nessa festa. E para nós é uma festa, porque é destinada para os cristãos. Que Deus abençoe sempre a nossa vida, com essa vontade, com essa alegria de se unir como igreja para memorizar em nome de Jesus. Então, meus amigos que estão aí, né, ouvindo a palavra, seja abençoado. Seja aí a Andresa, seja abençoada a Andresa, essa neném aí, a Leia, a Guiar, seja abençoada. Outros mais que estão, né, sendo ouvintes, e irmãos, né, que estão aí nos acompanhando nesse Budicê, em nome de Jesus. Ivanei, seja abençoado aí. Eu vou orar por vocês, como também por outros que me pediram aqui oração, né? Orar por essa jovem Aline, um lado de Orlando, era uma jovem que a mãe dela pediu, a avó dela pediu para mim orar porque ela estava programando suicídio e indo para a área espiritual de profundidade que ela não conhece e queria morrer, né? Aí o discurso é o que o diabo faz na vida das pessoas que não têm Cristo. Fez que nem Judas, né? Foi oprimido e levou a ele até a forca. Fez que nem Pilatos também, oprimido, levou a ele o suicídio. E outros demais, né, que se suicidaram por não ter Cristo. E vou orar, porque nós pedimos por essas vidas, Deus abençoa, né? Deus vai lá e converte. Vamos orar em nome de Jesus, que a igreja também ore por Aline, pedindo ao Senhor, soberano Deus, em primeiro lugar te damos graça e apresentamos aqui nesta noite a nossa vida, Pai, agradecendo porque o Teu Espírito Santo trouxe a Tua palavra no nosso coração. Estamos aqui como igreja, Deus dando a continuidade em nossas vidas e se reunir na Tua presença para fazer esse culto que é destinado aos cristãos. É um culto abençoado da Tua palavra. Deus abençoe as irmãs que estão ouvindo, estão acompanhando, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão compartilhar com a Tua palavra.
que ele seja fortalecido, abençoado, seu coração venha a ser agraciado pelo Senhor, que o sangue de Cristo esteja na vida de todos, ali dando força, dando graça, abençoando e trazendo a eles alegria, uma fortaleza grandiosa em seus corações, como Deus, o Senhor tem derramado em nossos corações. Aqui como eu sinto esta paz maravilhosa, esta alegria maravilhosa. Faça esse trabalho com carinho, com decência e com ordem, porque ao Senhor será feito tudo com decência e com ordem, porque a casa do Senhor, ao qual aqui nós somos, nesse terra dos viventes, quero apresentar ao Senhor Jesus, que é o Salvador e que veio para salvar essa alma chamada Aline, essa mulher que quis tirar a sua vida por não conhecer a Cristo. E eu peço, Senhor, a tua misericórdia, porque a sua avó, ela tem recebido a Jesus e viu que Jesus é o único que pode entrar naquela vida e libertar. Senhor, a Bíblia diz: aqueles que pedem recebem, os que batem assim se abrirá, e os que buscam encontrará. Nós estamos batendo, pedindo e queremos receber esta jovem, esta mulher, que seja aquela assim, meu Deus. Um dia ela deu testemunho que ela quis tirar a vida porque não conheceu, mas o Senhor deu a oportunidade, freou ao diabo, não deixou ela tirar, porque grande é o plano que Deus tem na vida de todo ser humano. E nesta vida eu creio que o Senhor entrará com a providência de libertação, com a providência no seu coração dela, professar com seus lábios, conhecendo a palavra, e que ela também participe dessa ceia, para que todos juntos possam entrar no céu pelas portas, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, as crianças abençoa, Pai, a senhora, abençoa assim, Pai, todos que aqui se encontram, os casais, e que a tua paz, a tua graça siga nos seus corações, o Espírito Santo, com a palavra, seja colocada em seus corações, e eles venham ter fé, venham prosperar, venham ter prosperidade, eles venham perseverar, que eles tenham paciência, enfim, a volta do Senhor Jesus esteja em nosso coração, e nós esperando pela fé, no nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, nesta noite eu estou grato por esse culto avivado, abençoado, e que quinta-feira estarei novamente, se o Senhor o permitir, trazendo uma palavra aos corações de todos nós, porque quando a tua palavra vem, Senhor, para a igreja, e que estou na frente para transmitir, ela chega no meu coração, me fortalecendo e me dando força em nome do Senhor Jesus. Assim, receba a glória e a honra, e todos os irmãos coloquem em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu digo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos. Diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, e se ama a palavra, se ama essa mensagem, e domingo eu estarei aqui novamente com amor, com carinho, junto com vocês, para que nós se alimente desta palavra abençoada da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, graças a Deus. Aleluia. Tem apresentado aqui a Leia, para tu dar um alô para a Leia. Para tu ter mandado um alô para a Leia, né? Esqueci, né? E assim, minha irmã. Tá, meu filho? Era para tu dizer, eu esqueci de tu ter dado um alô, minha irmã. Estamos aqui, ó, tá vendo? Ela ama, né? Ela gosta. Ela ceia lá também, né? Não?